Segunda Crônicas, capítulo 28, fala para nós a respeito do reinado de Acaz em Judá. Acaz reinou durante um bom tempo em Judá, mesmo sendo um mau rei, mesmo fazendo tudo contrário à vontade do Senhor, ele ainda governou por muitos anos. Foi um dos reis ímpios, um dos reis infiéis que durou mais tempo no trono em Judá. Mesmo assim, ele não se converteu em nenhum momento. A Bíblia diz que ele fez o que era mal ao Senhor, ele destruiu as coisas do templo e construiu idolatrias em Jerusalém, levou o povo a adorar a Baal, inclusive, fez tudo que abominava ao Senhor. Ele entrou numa batalha contra os sírios e perdeu a guerra. Aí ele passou a adorar os deuses dos sírios, porque ele achou que os deuses dos sírios eram melhores porque ele havia perdido aquela batalha. Enfim, Acaz ele teve um reinado terrível em Jerusalém, em Judá. Quando a coisa apertou para o lado dele, quando ele assim estava na pior fase da vida dele, tempo dele se voltar para Deus e pedir perdão e se consertar, aí que ele intensificou as idolatrias dele, aí que ele se revoltou mais contra Deus, ou seja, não tinha um coração voltado para Deus de forma nenhuma, e incapaz de perceber que toda a derrota, todo o fracasso do reino dele se devia ao fato de que ele era um rei infiel, um rei ímpio, um rei que estava pecando contra Deus e levando o povo a pecar contra Deus, e portanto ele estava traindo todo esse mal para Jerusalém. Quando eu li essa história do rei Acaz, a palavra que veio na minha mente foi equilíbrio. Vendo uma pessoa errar tanto, fazer tanta coisa errada e persistir cometendo erro, persistir errando, receber consequências daquele pecado e continuar pecando a si mesmo, e no final da vida ainda se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus, como Acaz se rebelou, eu enxerguei ali uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem estrutura emocional, sem equilíbrio. Para resumir tudo, sem equilíbrio. O que é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que pondera as coisas, uma pessoa que analisa as coisas e percebe aquilo que está sendo bom e aquilo que está sendo ruim. E quando ela faz uma análise das coisas, ela percebe aquilo que está sendo bom, ela continua praticando aquilo que é bom. E aquilo que é ruim, ela percebe que é ruim, ela descarta essas coisas da vida dela. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que domina as suas emoções. Ela não se deixa levar pelas emoções. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que estabelece a sua fé e coloca um propósito na vida dela, que é um propósito de servir a Deus, porque ela sabe que mesmo que ela passe por batalhas, por lutas, por dificuldades, mas existe um bem maior que nos aguarda lá no final. Então, servir a Deus é sempre muito melhor. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que toma boas decisões. Mesmo no momento crítico, ela consegue parar e agir de cabeça fria. Uma pessoa equilibrada, ela mantém o seu casamento bem, o relacionamento com as pessoas bem, o seu trabalho ela mantém bem. Se ela começa alguma coisa, ela termina, né? Ela consegue ordenar as coisas na vida dela. Pessoa equilibrada é uma pessoa que, se ela ouve um bom conselho, ela consegue perceber o que ela pode fazer para se ajustar àquilo ali, né? Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que, quando ela está passando por uma dificuldade, ela procura uma ajuda, pede uma oração de alguém, ela passa por aquela dificuldade, mas ela aprende. E ela não volta naquele mesmo erro mais, porque ela sabe o que vai acontecer se ela voltar para aquele erro. Existem muitos crentes desequilibrados. Equilíbrio é algo que está faltando na maioria das pessoas hoje em dia.
As pessoas, elas têm levado a vida delas assim, sem estrutura, sem pensar no amanhã, sem pensar na consequência dos seus atos. Elas estão simplesmente agindo. Elas pensam e fazem, simples assim. As pessoas não estão pensando na sua vida com Deus. Elas não estão pensando em fugir do pecado. Elas não estão pensando nos relacionamentos. Elas não conseguem enxergar o lado dos outros, elas só enxergam a si próprias, elas só vêem o lado delas. Por isso elas deixam extravasar suas emoções e brigam com todo mundo, e xinga todo mundo, e quebra o pau com todo mundo. As pessoas, elas se chateiam e se revoltam contra Deus. Contra Deus! Como é que alguém pode se revoltar contra Deus? Não vou mais servir a Deus, não vou mais na igreja. Vou largar esse ministério. Vou mudar de igreja, vou isso, vou aquilo. As pessoas se revoltam. Falta de equilíbrio, falta de ponderação, de colocar as coisas na balança. Falta de equilíbrio. Isso é um grave problema da igreja de hoje, das pessoas de hoje. Será que você tem equilíbrio nas suas coisas? Será que você é equilibrado nas suas decisões? Será que você é equilibrado na sua vida cristã? Será que você é equilibrado no seu casamento, no seu relacionamento? Será que você pensa nas pessoas? Ou será que você pensa só em si mesmo? Será que você extravasa as suas emoções na hora que elas vêm? Aí você xinga palavrão. Pasmem. Crente que xinga palavrão. Palavrão, não é coisa simples, é palavra que é xingamento, mas que você fala e que não escandaliza tanto, né? A gente não tem que xingar de forma nenhuma, né? Igual tem gente que tem marido de xingar desgraçado, por exemplo. Parece que não é nada demais, mas nem isso a gente não xinga. Quanto mais palavrão, palavra de baixo calão, eu não posso falar aqui, né? Falta de equilíbrio. Extravasar as emoções na hora da raiva, nós temos direito de fazer isso? Direito? O mundo sim, mas nós que conhecemos a Cristo, que fomos salvos, que aprendemos pela palavra, que vimos Jesus passar por tudo que ele passou e ele manteve o equilíbrio em todos os momentos. Se Jesus fosse desequilibrado, hein? Ele tinha acabado com o mundo naquele momento em que ele estava ali sofrendo. Mas não, ele teve equilíbrio, tranquilidade para passar por todo aquele sofrimento. Tem equilíbrio. Acas era um homem desequilibrado. Por isso que ele adorava a vários deuses, por isso que ele não ponderava as coisas, por isso que ele não entendia quando Deus estava falando com ele. Quem não tem equilíbrio não dá ouvidos para a voz de Deus. Ele vai dar vazão à sua carne. E vai fazer tudo aquilo que der na sua telha, tudo que der vontade de fazer, ele vai fazer. O problema é que a pessoa que não tem equilíbrio, ela está fadada à perdição eterna. A menos que lá no final ela tenha chance de se arrepender, mas corre o risco de estar morrendo e se revoltar contra Deus porque está morrendo e dar vazão à sua carne e ir para o inferno. Toma cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Tem equilíbrio. Equilíbrio é a palavra de ordem. Não seja uma pessoa desequilibrada, porque você só vai atrair maldições para a sua vida e não vai chegar a lugar nenhum. Senhor, nos dê equilíbrio, Pai, sabedoria para agir, capacidade para entender as coisas e tomar decisões sábias e prudentes pelo bem da nossa alma. O rei Acas, ele perdeu a salvação dele, porque em nenhum momento ele teve equilíbrio para reconhecer o erro e se voltar para o Senhor. Que tenhamos um coração que se volte para Ti, que perceba o que o Senhor está falando e fazendo, para que o mal não nos pegue, Senhor amado, e não venhamos a perder o mais precioso de tudo, que é a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, nos dê graça e sabedoria. Amém.